Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje de língua portuguesa. O nosso tema será prefixos e sufixos. Vamos aprender a reconhecer os prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbo, utilizando-os para compreender palavras e para formar novas palavras. Primeiramente, vamos dividir o nosso conteúdo, né? Fazer uma divisão, que com essa divisão a gente vai ter um alcance muito melhor do nosso conteúdo. Primeiro, vamos dividir, né? Fazer a definição. Vamos definir o que são os prefixos e os que são os sufixos. Depois, vamos trabalhar os afixos, parte muito importante de nosso conteúdo hoje. Depois, passaremos a aprofundar o conteúdo nos prefixos, quais são os prefixos latinos e gregos, e vamos finalizar com os sufixos. Vamos aprender sobre os sufixos nominais, verbais e adverbiais, tá bom? Vamos começar pela definição, né? O que é o prefixo e o sufixo? Pela língua portuguesa, são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos, na verdade, são afixos, tá bom? Guarde essa palavrinha no final. Afixos. Lembrando, os prefixos e sufixos, eles se destinam, né, a se juntar, né? Se juntar as palavras e formar novas palavras, tá bom? Primeiramente, imagine que existe uma palavra e a gente pode utilizar o prefixo, aquele que vem antes, ou o sufixo, aquele que vem depois, tá bom? Entendido isto, vamos para o próximo slide. Primeiramente, como falei, o que é o afixo, né? Aquela palavrinha lá no final. O afixo é o elemento mórfico que liga-se ao radical de uma palavra para alterar-lhe a categoria gramatical e dar-lhe uma nova significação. Tá bom, gente? Volta para mim. Essa nova fixação, né, é que chamamos de afixos. Então, todas essas palavrinhas que se juntam para formar outras, chamamos de afixos. Dentro deles, a gente subdivide em dois, prefixos e sufixos, tá bom? Por isso que é muito bom a gente entender o que é o afixo, né? Quer dizer, o pai, né, do sufixo e do prefixo. Então, continuando, esse elemento mórfico que se liga-se ao radical de uma palavra pode alterar também a categoria gramatical, tá certo? Então, vamos dividir assim, né? Nessa nova significação, o que vai mudar qualquer um? O prefixo, ele altera o significado do radical e pode relacionar-se com as preposições. Como assim, professor? Fixe em mim. Feliz e infeliz. Observe que feliz vem de uma pessoa que tem a felicidade, né? Ela está feliz. Mas a partir do momento em que eu acrescento o prefixo in, vai ficar infeliz. Aí, modifiquei o significado. Vai ser totalmente ao contrário. Uma pessoa infeliz é aquela pessoa que está triste. Observe bem como esse prefixo, ele modifica o significado no final. E tem também os sufixos, tá bom? Eles podem alterar a categoria gramatical. Põe na tela para a gente ver. Temos aqui o cruel,
que é um adjetivo, certo? E depois temos crueldade. A partir que eu adicionei o sufixo dade, ele modifiquei a categoria gramatical. E o que é que vai ser, professor? Vai ser um substantivo. Vê que importante é. Ele altera o significado, mas também podem alterar a categoria gramatical. Tá vendo como é muito importante aprender sobre os afixos? Ótimo. Prosseguindo o nosso conteúdo, já que aprendemos sobre a definição e os afixos, vamos agora aprofundar nos prefixos, né? Vamos aprofundar e vamos aprender o que são prefixos latinos e prefixos gregos. Vamos entender agora? Primeiramente, o nome prefixo ou sufixo é dado dependente do lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se estiver antes do radical, é prefixo. Mas se ele estiver depois do radical, é sufixo, tá bom? Volta para mim. É aquilo que eu tinha explicado logo antes. Temos a palavra. Se vier antes, será prefixo. Se vier depois, sufixo. Mas, professor, vamos agora pegar os exemplos, né? Vamos trabalhar todos os exemplos que a gente tem. E a gente tem 4 exemplos agora. Eu vou colocar na tela para vocês verem. Temos a palavra antipatia. Ou seja, está lá em negrito aqui. Anti. Anti seria o quê? Prefixo. Porque ele vem antes. Temos a nossa segunda palavrinha, retroceder. Esse retro, ele está vindo antes, como eu deixei demarcado ali em negrito. E se vem antes, será um prefixo. Agora, temos 2 palavrinhas ao qual o final é mudado. Tolerante. Tolerante, esse ante que está marcado em negrito, ele será o quê? Sufixo. Por quê, professor? Porque vem depois, tá bom? E realismo. Esse ismo, ele será sufixo porque ele vem depois do radical. Tá bom, gente? Volta para mim. Então, até aí já compreendemos tudo. Antes ou depois do radical. Aprendemos agora que onde está em cada posição, né? Agora vamos para aprofundar, né? Vamos aprofundar nos prefixos. Os prefixos, eles são afixos que formam as palavras a partir de um morfema que antecede o radical. Assim, eles modificam seu sentido, porém, mantêm a mesma classe gramatical. Tá bom, gente? Volta aqui para o professor. Gente, observe o que o professor está falando. Os prefixos, eles não modificam a classe gramatical, mas eles modificam o sentido, tá bom? Diferentemente dos sufixos. Os sufixos, sim, eles conseguem mudar a classe gramatical, tá bom? É uma dica muito importante para a gente compreender sobre os prefixos. Gente, outra coisa muito boa da gente compreender é que na língua portuguesa, a gente tem os prefixos, a maioria deles em 2 línguas, na verdade. Origem latina e origem grega, tá bom? A gente trabalha na língua portuguesa com esses 2, tá bom? Então, a gente agora vai entender onde estão esses prefixos de origem latina e de origem grega, tá bom, gente? Aqui, o professor trouxe 2 exemplos de cada. O primeiro dele, abdicar, tá bom? Abdicar. Esse ab aí é um prefixo de origem latina. Vê que interessante? Ambidestro.
ou seja, chuta com as duas pernas, né? Consegue ser bom com as duas pernas. Ambi será também um prefixo latino, tá bom? Professor, e o prefixo grego? Logo embaixo aqui, na telinha de vocês, vocês vão ver uma palavrinha arcebispo. Arce quer dizer, né, superior. E esse arce é um prefixo de origem grega, tá bom? Vamos ver mais exemplos que a gente pode trabalhar de prefixos latinos e gregos. Vejam como é muito interessante. Aqui, vou colocar na tela para vocês verem. Temos muitos aqui e os seus significados, tá bom? Depois vocês podem dar uma pausa no vídeo e ver todos eles. Ab, significado, afastamento, abdicar. Ambi, duplicação, vem ambidestro. Ante, anterioridade, quer dizer, o exemplo aqui que a gente tem, anterpor. Bem, né? A palavra bem, muito utilizada na nossa língua portuguesa. Qual o significado? Bem. Aí a gente tem bendito, beneficente. E contra, né? Que é oposição, contradizer. Um exemplo muito bom, contradizer. É outro muito utilizado na nossa língua portuguesa, tá bom, gente? Então, depois vocês podem pausar o vídeo e ver todos os prefixos latinos, né? Vamos também agora mostrar os gregos, né? Põe na tela para a gente ver. A gente tem anti, que significa oposição. Um exemplo, antipatia. Temos também arce, que quer dizer superioridade. Olha aí o exemplo que o professor deu no outro. Qual o exemplo? Arcebispo. Cata, movimento para baixo. A gente tem cataclismo, catavento também poderia ser. Diz, significado, dificuldade. E qual exemplo, professor? Dispneia. Vê. Outro bem utilizado aqui é o hiper, né? Quer dizer excessivo. Esse é muito utilizado na nossa língua portuguesa. E qual o exemplo disso? Hipertensão. Tá bom, gente? Depois, conforme vocês fizeram com o outro prefixo, os latinos, você dá uma pausa e estuda cada um deles. É muito bom a gente aprender, que a gente consegue compreender a origem das palavras, né, que a gente mais utiliza em nosso dia a dia. Só relembrando, para a gente deixar fixado, os prefixos, eles sempre vêm antes do radical. E eles não mudam a classe gramatical, tá bom, gente? Apenas o significado. Agora que já aprendemos quais são os prefixos latinos gregos, vamos agora finalizar trabalhando os sufixos, tá bom, gente? Vamos aprender tudo sobre os sufixos. O que a gente sabe agora, né, nesse momento, é que eles vêm depois do radical. Mas a gente precisa se aprofundar, né? Se tornar um especialista para a gente tentar entender as origens das palavras, tá bom? Vamos lá? Põe na tela. Os sufixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que sucede o radical. Assim, eles modificam o seu sentido e principalmente, observe bem, principalmente alteram a classe gramatical a qual pertencem. Os sufixos podem ser nominais, verbais e adverbiais. Tá bom, gente? Volta para mim. Mais uma vez, reforçando aquilo que o professor disse. Os sufixos, eles conseguem alterar a classe gramatical, diferente dos prefixos. E eles sempre vêm depois do radical. Ele sucede o radical, tá bom? Agora vamos lá trabalhar os sufixos, né? Primeiramente, vamos começar com os sufixos nominais.
eles se juntam ao radical para formar substantivos e adjetivos. Temos 3 exemplos aí, muito bom para a gente trabalhar. Volta para mim. 3 palavrinhas. Primeira delas, paredão. A segunda delas, causador. E a segunda delas, a terceira, né? Pedrinho. Vemos que aí há um no aumentativo e um no diminutivo, tá bom? Vamos lá. Põe na tela para a gente entender. Paredão. Ele está no aumentativo. Ou seja, ele se juntou ao radical e formou um adjetivo. Paredão, né? Uma parede grande, um paredão. Causador, né? E Pedrinho, que também se juntou ao radical e formou um diminutivo, tá bom, gente? Outra coisa que temos também, muito parecido com os prefixos, a gente tem uma série deles, uma lista grande, né? Para a gente entender. Aqui o professor colocou na tela alguns sufixos aumentativos e diminutivos. Vê só, gente. Paredão, que é o ão, né? O exemplo. Aço também, vê só. O exemplo, ricaço. Arel, né? Polvarel. Boca, bocarra, né? Homem zarrão, esse zarrão, né? Todos eles são sufixos nominais aumentativos, tá bom, gente? Mas também tem os sufixos nominais diminutivos. Foi aquele caso que eu falei. Doinho, duzinho. Pessoal, Pedrinho, avôzinho. Riacho, que o sufixo seria acho, tá bom? E outros aqui. Assim como vocês fizeram lá, vocês dão uma pausazinha depois no vídeo e estuda todos eles, né? Vai colocando porque eles são importantes, tá bom? Prosseguindo, vamos para os outros sufixos, né? Que nominais, mas existem outros, que é o do, que é o causador, o to, né? Agente ou profissão, né? Tradutor, professor, todos eles são sufixos nominais, tá bom? Eles, de certa forma, eles dão nome, né? A uma profissão, a um agente, tá bom, gente? Agora, chegamos nos sufixos verbais, tá bom? Volta para mim. Gente, os sufixos verbais, ele vai se juntar ao radical para formar o quê? Quem disse verbos, acertou, tirou 10. Os sufixos verbais, eles se juntam ao radical e formam verbos. Qual é o exemplo disso, professor? Essa palavra que vai pôr na tela aqui, vamos ver. Gotejar, vem de gota, né? Gota. Gotejar, aqui eu já modifiquei, vê. De um substantivo, eu transformei em um verbo. Tá bom? Manhã, né? Manhã, a gente pode ser amanhecer, tá bom? De um substantivo, transformei em um verbo. Volta para mim. Então, observa bem. O sufixo, ele consegue fazer isso. O prefixo, não, tá bom? Ele consegue mudar a classe gramatical. Aqui, vou colocar na tela para vocês verem, alguns outros exemplos de sufixos verbais, né? Folhear, espernear, gotejar. O significado é ação que se repete. Temos aí embaixo também o sufixo icar, itar, iscar, né? Bebericar, saltitar, petiscar, tá bom? O significado, a ação diminutiva que se repete, tá bom? Façam igual como vocês fizeram das outras. Dá aquela pausazinha e anota todos. Vê
analisa, porque eles são muito importantes a gente compreender, tá bom? E por último, vamos para os sufixos adverbiais. Os sufixos adverbiais se juntam ao radical para formar advérbios. Há apenas um sufixo adverbial em português. E qual é ele? Mente. Tá bom? Volta para mim. Os exemplos, eles têm aí, temos vários exemplos agora que eu vou colocar na tela, mas antes da gente começar, observe bem o que eu vos falei. Há apenas um sufixo adverbial e será mente. Aí vem a palavra cuidadosamente, firmemente, francamente, justamente e rapidamente. Todos eles com mente. Quando tiver mente no final, são sufixos adverbiais, tá bom? Então, já que conseguimos aprender sobre sufixos nominais, verbais, os prefixos latinos e gregos, muito obrigado por essa aula. Te espero na próxima e até a nossa próxima aula de língua portuguesa, tá bom?